Boa noite, eu sou o Ricardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida no trabalho. Eu estou aqui com a psicóloga Mariângela Russo e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre orientação psicológica. O que é orientação psicológica? Orientação psicológica, ela é uma possibilidade de terapêutica. Ela parte, é um primeiro passo que uma pessoa que está passando por momentos difíceis, está um pouco confusa, que não conhece um tratamento psicológico, enfim, é um lugar onde ela vai buscar orientação, vai buscar informação, ela vai falar dessas suas queixas, do que a está incomodando e na orientação ela vai obter informações do que ela está sentindo, dos porquês e às vezes só essa orientação, só esse primeiro momento já reorganiza essa pessoa já consegue se entender, se fortalecer e se sente melhor e consegue dar conta sozinha das suas questões, sem que haja necessidade que ela entre num atendimento psicológico propriamente dito. E se for o caso, a orientação psicológica serve também para encaminhar essa pessoa para um tratamento, né, um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia. E quais são os tipos de profissionais que mais buscam a orientação psicológica? Dentro da empresa, algumas empresas têm essa modalidade, eles dispõem de psicólogos, né, que dão atendimento aos funcionários, principalmente grandes empresas. Eu acredito que dos funcionários que buscam essa alternativa não são de cargos de chefia. Por quê? Não que eles não se sintam, às vezes, tentados a buscar alguma orientação. Mas assim, dentro da empresa alguém pode vê-lo e ele pode se sentir acuado, ele pode achar que se ele tem um cargo de chefia, buscar uma ajuda psicológica, né, mesmo sendo uma orientação, isso pode fazer com que ele se sinta desajustado com relação aos seus subordinados. Então o que a gente vê acontecer é que esse profissional mais graduado, né, a nível de chefia, ele busca esse tipo de ajuda fora do ambiente de trabalho. Quem busca, né, mais orientação seriam os subordinados. Certo. E quais os benefícios pessoais e profissionais que a orientação psicológica traz? Quando a pessoa está organizada internamente, ela está mais equilibrada, então ela consegue relacionar-se de melhor maneira com as pessoas, seja no âmbito familiar, social, profissional. Então assim, ela fica mais motivada para o trabalho, ela é mais disposta a sair com os amigos, enfim, ela é uma pessoa mais feliz. De um modo geral, o equilíbrio interno, né, e mental é a base da saúde. E focando na área da saúde, qual a importância, na sua opinião, da orientação psicológica? Novamente, o equilíbrio emocional é a base de um ser saudável. O descontentamento, o estresse, os aborrecimentos, são sintomas que podem vir a adoecer uma pessoa. E quais as formas de orientação psicológica oferecidas? Existem encontros semanais, com duração de mais ou menos 1 hora. Tem também testes projetivos de personalidade, que são bem interessantes, porque ajuda a pessoa a entender o seu mecanismo de funcionamento, ou seja, como ela reage a determinadas situações. Ela passa a entender as suas características, quer dizer, as características da sua personalidade e como ela enfrenta determinados problemas. Então, a partir do momento que a pessoa entende o porquê ela reage de determinada maneira a uma específica situação, ela vai se dando conta de como ela sente, de como ela reage e
pode até vir a começar a se preparar para talvez modificar esse comportamento caso ela sinta a necessidade dessa ação. Certo. E quando a pessoa deve procurar orientação psicológica? Quando ela percebe que ela não está dando conta sozinha de resolver um problema, alguma coisa que realmente a esteja incomodando. Quando a pessoa, todo mundo tenta, né, resolver as suas questões sozinhas, ou começa a conversar com os pais, ou com o marido, com a esposa, com um amigo. Antes de chegar num psicólogo, antes de procurar uma orientação psicológica, ela já conversou com muitas pessoas. E quando nada disso funciona, então ela percebe que ela precisa de um profissional que a oriente. Então esse é o momento, é quando a pessoa se dá conta de que ela precisa de um acompanhamento profissional para poder se ajudar. Qual a diferença entre orientação psicológica e psicoterapia? A orientação psicológica é uma proposta de trabalho breve, pontual. Ela não vai se estender muito. Ela é informativa, ela vai orientar essa pessoa que vai procurar por essa orientação. Essa pessoa só vai procurar essa orientação se ela estiver emocionalmente confusa, se sentindo insegura. Então ela serve como um ponto de partida, ou para reorganizar essa pessoa, para poder dar um norte para a vida dela, ou então para que ela seja encaminhada para um tratamento psicológico. Já a psicoterapia, ela é um método de trabalho que busca, onde a pessoa vai buscar o seu autoconhecimento. É através desse autoconhecimento que ela vai trabalhar as suas questões internas, aquilo que realmente lhe incomoda, coisas mais primárias, mais profundas e que afetam de modo bastante intenso as suas relações de modo geral, sejam elas no âmbito pessoal ou profissional. Deixa eu ver se eu entendi bem. A orientação psicológica depende também da fase que a pessoa está passando, então ela busca um tratamento para aquele momento que ela está vivendo. A psicoterapia já é diferente, né? Ela é algo que ela já tem, algo que ela tem, um problema que ela tem antigo, que precisa ser tratado. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A orientação psicológica, quando que a pessoa busca um atendimento psicológico? Quando ela tem algum problema, ela está emocionalmente fragilizada, está se sentindo insegura com relação a alguma questão e está num momento difícil da vida, por alguma razão, e antes de buscar a terapia ou a psicologia, ela já tentou de tudo. Ela tentou resolver sozinha, ela tentou conversar com os pais, com os amigos, com o marido, com a esposa, enfim. Porque admitir que você não está dando conta, né, das suas questões é o primeiro passo. As pessoas relutam muito em admitir isso, preciso de ajuda profissional. A partir do momento que ela fala, não, eu preciso de ajuda profissional, aí ela procura um psicólogo. Se for dentro de uma empresa, ela não vai fazer um tratamento psicológico, uma psicoterapia com o psicólogo da empresa. Por quê? Porque esse não é o propósito do psicólogo dentro da empresa. O psicólogo dentro da empresa, ele está lá para oferecer orientação psicológica, ou seja, ele vai conversar com essa pessoa, ele vai tentar entender o que está acontecendo com ela, ele vai explicar para ela o que está acontecendo com ela. E nessas explicações, nessas orientações que o profissional vai dar para essa pessoa, às vezes só essa orientação já dá um norte para a pessoa já consegue se reequilibrar e daí ela segue sozinha, sem precisar de um acompanhamento psicológico. Se as questões dessa pessoa forem um pouco mais profundas, né, de origem um pouco mais primárias, então ela vai precisar de um acompanhamento psicológico. Aí ela vai ser encaminhada por esse profissional a buscar um outro profissional fora do âmbito profissional para fazer esse acompanhamento. A psicoterapia, nesse caso, a psicoterapia ela é um método de trabalho que proporciona, de aprendizagem, na verdade. A pessoa que busca
psicoterapia, ela vai aprender sobre ela, sobre seus mecanismos de funcionamento, de como ela se comporta em determinadas situações, como ela reage a determinadas circunstâncias, a determinados estímulos. E é uma autoaprendizagem, é um autoconhecimento. Quer dizer, a partir deste conhecimento, a pessoa pode vir até a modificar o seu comportamento para que ela se sinta melhor, para que ela não sofra tanto, para que ela consiga encontrar o equilíbrio. Essa é a proposta da psicoterapia, ou seja, é um tratamento, é uma coisa mais prolongada. Certo. E dentro da organização, quais as vantagens que a orientação psicológica traz? O profissional equilibrado emocionalmente, ele é mais produtivo. Ele vai estar mais apto a enfrentar desafios, ele vai adoecer menos, então ele não vai faltar por conta de doenças, ele vai ter menos sintomas, né? Por exemplo, um profissional que esteja em desequilíbrio, ele vai dormir mal, no dia seguinte não consegue levantar no horário, ele vai se atrasar, ele tem dor de cabeça, ele começa a adoecer, ele tem que sair para ir ao médico, ele tem que sair para fazer exames. Então, enfim, o equilíbrio emocional é benéfico não só para a pessoa, né, para o funcionário, como também para a empresa, é mais produtivo para todos. E eu não sei se é a impressão, mas parece que quando o funcionário sabe que ele tem esse acompanhamento, ele tem essa opção de ter uma orientação psicológica, ele também se sente mais seguro. Mais seguro, ele sabe que se ele precisar, ou se já precisou alguma vez, ele sabe que tem ali na empresa, isso dá uma segurança também. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele sabe que a empresa proporciona esse apoio para ele. Só ele pode não precisar, mas o fato de saber que a empresa se preocupa com o estado emocional dele já é um apoio. Né? E isso dá uma certa segurança. E com qual frequência deve ocorrer a orientação, Maria? Uma vez por semana, em períodos de mais ou menos 1 hora, e não deve se estender muito, mais do que 3 ou 4 semanas. Certo. Em 3 ou 4 semanas o funcionário já pode resolver? Em 3 ou 4 semanas é o suficiente para que ele receba essa orientação, para que ele se dê conta, né, do que está ocorrendo com ele e se ele é capaz de dar conta, né, de suas queixas, de suas questões internas daí para frente sozinho, ou se é necessário que ele parte então para uma psicoterapia, que seria então um tratamento. Certo. E deve ser algo recorrente ou só quando ele sente necessidade de procurar orientação psicológica? Só quando a pessoa sentir necessidade de um apoio. A orientação psicológica deve ser buscada quando a pessoa não está dando conta de suas questões sozinha, quando ela se percebe muito fragilizada emocionalmente e se dá conta, preciso de um profissional. Isso não é a cada probleminha que aparece, porque problemas a gente tem o tempo todo, né? Sim. E a gente resolve, de uma forma ou de outra, a gente vai lidando com eles, e isso é natural. Quando a pessoa não consegue, né, partir, sair daquele mundo confuso onde ela está, aí sim é que ela deve procurar essa orientação. Quando que isso acontece? Em casos assim muito específicos. Pode ser, é muito comum no caso de luto em família, separação de casais, perda de emprego. É quando você tem uma ruptura, algo muito diferente acontece na sua vida. Normalmente é quando as pessoas realmente se desequilibram. Quebra a sua rotina. Exatamente. Mesmo, né? Certo. Ok, obrigado, Maria Ângela, pelas questões. É isso. Foi um prazer.